Inscreva-se no canal e ative a campainha, é fácil, rápido e nos ajuda a produzir mais conteúdos. Algumas pessoas nunca têm a chance de viver através dos seus filhos. Eu sou um dos sortudos, já que meu filho Daniel está jogando na universidade. Trabalhei muito treinando Mariana e ele quando eram jovens. Ambos observavam com atenção. Enquanto eu jogava em ligas de futebol amador no bairro, meus fins de semana eram dedicados aos torneios de futebol deles, onde ambos eram estrelas. Minhas noites durante a semana eram gastas levando-os de um lado para o outro para os treinos, ou fazendo exercícios em qualquer campinho que estivesse livre no bairro. Eles jogavam esportes o ano todo, mas o futebol era onde realmente brilhavam. Também era o desejo da minha esposa, Clara Mantanlos, tão ocupados com esportes que as atividades mais arriscadas da vida não conseguissem se infiltrar. Parece que Daniel abandonou o futebol antes do último ano do ensino médio e recusou bolsas esportivas. Acreditamos que foi mais por rebeldia, mas acabou dando certo para ele, já que se tornou o chutador de field goals do time de futebol americano da escola e às vezes também atuava como punter. Então, como é que estou vendo Daniel jogar na universidade? Bem, na Federal, acharam que ele tinha uma perna tão forte quanto poucas que haviam visto recentemente. Então, ofereceram a ele uma bolsa de estudos para futebol americano. A ideia era que ele fosse o chutador de field goals, mas ele superou tão amplamente o punter que garantiu a posição de titular como calouro. Mariana está furiosa, além do que se pode imaginar. Daniel abandona o futebol, vira as costas para todos e acaba se dando bem. Agora, aquelas escolas da Série B que perseguiam Mariana estão no retrovisor dela. Ela quer jogar em uma escola da Série A, como o irmão. Há rivalidade entre irmãos. Em cada jogo em casa da Federal, Clara e eu temos assentos na seção reservada para os pais dos jogadores. O que é ainda mais legal, porque todos realmente se sentam e assistem ao jogo, em vez de ficarem de pé o tempo todo. Outro business, que a seção dos estudantes bêbados fica bem longe. Sei que Sésamos. A universidade poderia nos conseguir ingressos para os jogos fora de casa também. Até agora, não fomos, mas estamos planejando ir uma ou duas vezes. Nossa emissora de TV local tem o contrato para transmitir todos os jogos da Federal, que eu gravo na nuvem. Quando o quarterback lança um passe para touchdown, a câmera foca nos pais dele para ver a reação. Quando o running back marca um touchdown, mostram os pais dele. Quando o punter faz um grande ponte dentro das 5 jardas, cortam para os comerciais. Pois é, quem pode culpar? Os pais não são exatamente o público-alvo, especialmente se seu filho é um punter. Então não fizemos muitos amigos nas arquibancadas. Durante o primeiro jogo em casa, mesmo assim, é muito divertido. Enquanto minhas curtas viagens de negócios nunca me causaram grande angústia, a próxima apresentação de produtos estava marcada para o fim de semana em que a Federal enfrenta. Eu teria que perder o jogo, mas planejava assisti-lo mais tarde no meu quarto de hotel. Preferiria estar no estádio, mas o trabalho paga as contas. E uma bolsa de punters não cobre exatamente todos os custos. Clara e eu nos conhecemos logo após nos formarmos na universidade. Nossas empresas nos enviaram para o mesmo seminário, um encontro que passou sem grandes acontecimentos. Bruno Almeida, você tem parentesco com Carlos Almeida? Disse a atraente morena depois de olhar meu crachá bem. Clara Santos. Que eu saiba, não. Suponho que você o conheça, respondi, erguendo os olhos de uma olhada prolongada no crachá dela. De fato, ele estava um ano à minha frente no ensino médio. Só pensei School, com seu sobrenome único, poderia haver uma chance, disse ela, sorrindo. Talvez devêssemos tomar um chopp hoje à noite e ver se você tem parentesco com Ana ou Maria Santos. Retruquei, devolvendo o sorriso. Boa referência, claro. Nos vemos depois da última sessão no saguão do hotel. Depois de ir ao banheiro mais tarde, enquanto estava no saguão do hotel me perguntando se Clara tinha me deixado plantado, um colega de trabalho começou a conversar comigo. Ele estava realmente interessado no último palestrante. Então fingi interesse. Vejo Clara pelo canto do olho. Desculpe, mas minha companheira de chopp chegou. Sem problema, Bruno. Nos vemos amanhã. Hoje é Clara? Pronta para ir? Bruno. Sim. Combinando meu nome e sobrenome. Já ouvi isso a vida toda. Então pega leve. Bem, Bruno, você se ofereceu para me pagar um chopp. Vamos. Lá foi curto, mas realmente nos conectamos naquela noite. Um beijo suave nos lábios. Me deixou querendo muito mais. Mas isso só aconteceu meses depois, após vários encontros. Valeu a espera. Nosso namoro e casamento não tiveram nada de extraordinário. Os pais dela pareceram gostar de mim. E Osmos e dela. Como o orçamento do casamento era apertado, foi uma cerimônia pequena, com cerca de 40 pessoas. Um financiamento para uma casa, no meio do caminho, entre o escritório dela e o meu. 2 anos depois, recebemos Daniel,
E quase 2 anos depois, chegou Mariana. Como foi meu primeiro e único casamento, não questionei que haveria discussões. Podíamos brigar pelas coisas mais bobas. Falta de dinheiro, falta de tempo. Eu deveria ter consultado Clara antes. Uma noite de sábado, após alguma briga da qual não me lembro, tínhamos a festa da minha empresa para comparecer. Clara flertou descaradamente e dançou de forma inadequada a noite toda, só tentando me provocar. Eu observava como um gavião, mas ela sempre mantinha as mãos longe das minhas. Ainda assim, havia toques, beijos e abraços inocentes com outros homens. Eu não ia cair no jogo dela. Clara tentou começar uma briga no caminho de volta para casa. Alguns dos seus vendedores disseram que parecia que você gostava que eu flertasse com eles. Ao que respondi: às vezes os corpos nunca se encontram. Simplesmente desaparecem sem disputas de guarda ou pensão. Os olhos dela se arregalaram, e ela ficou em silêncio. Um clima gelado tomou conta da nossa casa por mais de uma semana. Nunca houve um pedido de desculpas. O que realmente me irritou foi que, na semana após a festa, os caras de vendas me disseram que eu não era digno da gostosa com quem era casado. Um idiota até teve a audácia de perguntar se tínhamos um casamento aberto. Uma nota na minha mesa sugeria que, já que eu era insuficiente na cama, deveria emprestar minha esposa nos fins de semana. No dia em que a Federal jogava contra a Estadual, pedi a Clara que não me contasse como o jogo terminou. Queria assisti-lo na minha suíte de hotel, aproveitando o jantar e as cervejas pagas pela empresa. Para garantir silêncio total, desliguei meu celular na hora do jogo. Naquela tarde, o jogo em si foi bagunçado, como é comum em times de baixo escalão. Daniel chutou alguns pontos longos. No final do terceiro quarto, Daniel chutou novamente, mas um jogador defensivo excessivamente agressivo, Odarebo Combe, um golpe sujo e intencional. Falta pessoal, golpe no punter, mas Daniel ficou no chão. Os jogadores próximos pareciam em pânico e se ajoelharam. Uma repetição mostrou a perna de Daniel dobrando de uma forma que uma perna nunca deveria dobrar. Quando a regra de não transmitir repetições violentas entrou em ação, não mostraram a cena da fratura. Em 1985, o quarterback Joe Theismann foi tacleado e sua perna quebrou de forma grotesca. Todos sabemos disso porque mostraram de vários ângulos 1000 vezes. A reação foi imediata e forte, então os comentaristas agora evitam exibir coisas assustadoras. Rebobinei o vídeo e vi a colisão várias vezes. Não havia como Daniel jogar novamente naquela temporada. Finalmente, o levaram em uma maca para o hospital, supus. Ele acenou, enquanto a torcida aplaudia. Pausei a transmissão e liguei meu celular. Havia várias mensagens de texto e de voz de amigos e familiares. Liguei para Clara. Ela parecia abalada. Daniel estava em cirurgia. E ela me ligaria quando soubesse mais. Verifiquei, e não havia como voltar para casa aquela noite. Minha comida estava fria, e eu já tinha acabado com a cerveja. O que mais poderia dar errado? Nunca tente os deuses assim. Continuei assistindo à transmissão. Enquanto a maca saía do campo, a câmera cortou para a sessão dos pais, e mostrou Clara com lágrimas escorrendo e as mãos no rosto. Ela estava sendo consolada por Roberto Mendes. Ele é um vendedor da minha empresa e foi um dos caras que flertaram com ela naquela festa. Ele a beijou na testa enquanto a abraçava. Pork you! Diabos, ele está sentado no meu lugar, consolando minha esposa. A legenda na tela até os identificou erroneamente como Bruno e Clara Almeida. Um clipe de 6 segundos que acabou com minha ignorância. E provavelmente com meu casamento. Meu telefone vibrava de vez em quando. Não atendi nenhuma chamada, mas ouvi as mensagens. Nenhuma delas, incluindo a de Clara, mencionou o clipe de 6 segundos. A mensagem de Clara dizia que Daniel estava acordado e alerta. Liguei para o hospital universitário e me conectaram com Daniel. E aí, pai? Disse ele com sua voz alegre de sempre. Acabei de ver você levar um golpe no jogo. Quão grave é? Bem, a temporada acabou. Mas são só alguns ossos quebrados e danos nos ligamentos. Pelo menos não é minha perna de chute. Fui operado quase imediatamente e me trouxeram de volta para este quarto há pouco. Devo estar bem em alguns meses. Os jogadores de futebol americano recebem tratamento V, ventilada no hospital. Parece. Algipaz, enfermeiras mais jovens, estão sendo bem amigáveis. Devo ficar bem popular nas festas da fraternidade, precisando de cuidados noturnos. Sabe? Ele riu. Esse é o meu garoto. Sempre vendo o lado bom. Beleza, tenho que ir. Fico feliz que não seja pior. Te vejo quando chegar em casa. Te amo. Espera, a mãe quer falar com você. Diz pra ela que estou ocupado. Trabalhando em algo importante. Boa noite. Boa noite, pai. Meu coração ainda batia forte. Às vezes você vê um garoto levar um golpe e nunca mais andar. Essa bala foi desviada. Desliguei meu celular de novo, não queria falar com mais ninguém. Naquela noite,
A empresa onde trabalho fabrica dispositivos de armazenamento e software de busca para rastrear movimentos por GPS. O uso mais comum é para aplicativos de rastreamento ou mapeamento. Quase todos os carros hoje em dia emitem um sinal capturado. Pelo nosso software, você pode determinar a mudança na posição global e calcular a velocidade. Quando cruza esse dado de GPS com rodovias conhecidas, sabe como o tráfego está fluindo. O mapeamento não depende de um único veículo, mas combina todos que vão na mesma direção para determinar o fluxo do tráfego. Repita isso para todas as estradas em todas as direções, e você começa a ver a magnitude dos requisitos de armazenamento. O que capturamos é pouco mais que uma intradérmica de dispositivo, coordenadas e marca de tempo. Bem simples. Quando você pensa nisso, a polícia USA, isso para localizar pessoas na cena de um crime. Como USA, eu trabalhei na equipe que escreveu esse software. Com tempo livre, decidi brincar de detetive. Antes que os dados fossem arquivados, fiz isso várias vezes quando a polícia pedia carros que se movem lentamente por um bairro e voltam 1 ou 2 dias depois, no mesmo dia em que um crime ocorre, geralmente são investigados a fundo. Carros que nunca pararam numa residência antes, e algo ruim acontece quando esse carro sai em alta velocidade, também chamam a atenção. Ferramentas como essa facilitam identificar possíveis suspeitos. Há processos em tribunais alegando que isso viola o direito à privacidade. A maioria perdeu, já que não é muito diferente de um relato de testemunha ocular com coordenadas exatas. Com as coordenadas exatas da minha casa, busquei todos os sinais de GPS próximos a essa localização a partir das 2 da manhã de sábado. Como esperado, não havia muita atividade a essa hora. Por volta das 8 da manhã, o banco de dados detectou um novo dispositivo, e quase imediatamente, um segundo. O primeiro provavelmente era o carro de Clara. E o segundo, seu celular. Quando se desconectou do Wi-Fi de casa, reuni dados de ambos os dispositivos numa base temporária. Eu sabia para onde esses dispositivos tinham ido desde então. Oh, Carl, de Clara parou de se mover por volta das 8h30, mas o celular continuou enviando sinais até agora. Após capturar esses dados, comecei a associar ruas e prédios aos movimentos do dispositivo. O que encontrei fez meu sangue ferver. O carro de Clara parou numa casa de propriedade de Roberto e Touriza Mendes. O celular dela ficou lá, até por volta das 11 horas, e depois seguiu para o estádio de futebol no campus da Federal. Então ela teve sua própria festinha na casa dos Mendes. Talvez estivessem só apostando no jogo, revisando estatísticas, né? Não engulo isso. Quando Daniel foi levado ao hospital universitário, o celular de Clara também chegou lá. E onde está? Agora, suponho que ela vai precisar de uma carona para buscar o carro. Por impulso, decidi mapear todos os movimentos do carro de Clara na última semana. Isso é tudo o que está disponível sem recorrer a bancos de dados arquivados. Descartei tudo, exceto os pontos de parada, e vi uma imagem repugnante. Como esperado, ela foi ao trabalho, parando brevemente no que devem ter sido semáforos. Paradas na padaria depois do trabalho não levantaram suspeitas. Mas a parada na casa dos Mendes na quarta-feira, do meio-dia às 13h30, me deixou furioso. Armado com um que sabia. Enviei e-mails para várias empresas especializadas em rastrear pessoas. Gostam de se chamar de investigadores privados. Exausto, adormeci. De manhã, antes de ligar meu celular, repeti as buscas. O celular de Clara saiu do hospital por volta das 23 horas e foi direto para o carro dela. Sem hesitar, o carro saiu da casa dos Mendes e ambos os dispositivos voltaram para nossa casa pouco antes da meia-noite. Alguns dos meus e-mails pedindo tarifas e disponibilidade foram respondidos. Claro, estavam disponíveis para ajudar se minha carteira estivesse mais cheia. Parece que vou precisar de outra estratégia. Quando liguei meu celular, havia mais mensagens de apoio e uma Clara irritada porque eu não liguei ou mandei mensagem. Ainda não estava a fim de falar. Então enviei. Noite longa, começo cedo, falamos depois. Meu telefone vibrou com uma chamada de Clara. Claro, mas deixei ir para o correio de voz. Não precisava ir para o stand de demonstração por mais 90 minutos. Então aprofundei a busca sobre Roberto e Touriza Mendes. Procurava especificamente o e-mail e número de telefone deles, que encontrei. Eles eram pais de um filho, e o filho estava numa escola diferente da de Mariana. Era hora de ir para o trabalho, então guardei as informações. Meu plano era fazer com que Touriza Mendes os pegasse se repetissem o encontro de quarta-feira. Como fornecer essa informação sem ser rastreado era meu próximo desafio. No almoço, investiguei mais sobre Touriza. Meu plano era imprimir uma foto de Roberto, Clara e o carro de Clara com uma nota dizendo que esse carro foi visto na casa dela. Às quartas-feiras, por volta do meio-dia, e a dama e o cavalheiro entraram por 90 minutos.
Eu enviaria um envelope expresso para o escritório de Turiza e deixaria ela fazer o trabalho sujo. Antes do fim do intervalo, liguei para Daniel de novo. Ele estava curtindo a atenção e até deu uma entrevista para nossa TV local. A falta pessoal no Ponter deu ao nosso time um primeiro DEM e eles marcaram o touchdown para tomar a liderança, que mantiveram para vencer. Ampreco alto, mas ele estava aproveitando. Clara devia estar no hospital, porque me ligou assim que desliguei com Daniel. Bruno, eu te incomodo? Sou sua esposa? Você me mataria por ligar? Ei! Tô tentando ganhar a vida. O que é tão importante que não pode esperar até eu chegar em casa? Houve uma pausa. Só estou com saudades. E foi muito traumático quando Daniel se machucou. Bem, ele parece estar bem. Meu intervalo está acabando. Te ligo do aeroporto. Mais tarde. Não esperei resposta e desliguei. Provavelmente deveria me acalmar. Ou talvez, ela não repita a aventura de quarta-feira. Quero mesmo que Turiza resolva isso, porque não acho que eu evitaria a prisão se me envolvesse. Preparei o envelope expresso para Turiza e o deixei a caminho do aeroporto. Chegar perto da meia-noite de domingo, me deu uma desculpa para passar pouco tempo com Clara. Ela saiu para o trabalho na segunda de manhã, antes de eu acordar. Como tinha tempo, passei pelo hospital universitário e visitei Daniel. O gesso dele tinha assinaturas demais para contar. A namorada atual, que eu nunca tinha conhecido, estava ansiosa para a festa. Lou das líderes, de torcida, e enfermeiras que paparicavam. Mais tarde, Clara mandou um texto. A que horas você chega hoje? Respondi. Muita papelada da convenção. Não me espere para o jantar. Quando cheguei, por volta das 21 horas, percebi que Clara estava brava. Pensei que, mantendo-a nesse humor, ela buscaria consolo de novo nos braços de Roberto. Nossa conversa foi dominada por minhas reclamações intermináveis sobre problemas imaginários com o programa. Meu chefe e os clientes, até que Clara disse que ia dormir. Mariana me mandou um texto na terça-feira, dizendo que recebeu um convite para visitar o campus. Isso caiu como uma luva, e respondi que devíamos sair para comemorar aquela noite. Quando chegamos em casa, eram umas 22 horas, e todos estávamos exaustos. Mais uma vez, não precisei passar tempo com Clara. A manhã de quarta-feira trouxe emoções mistas. Queria acreditar que Clara não trairia, mas esse desejo era superado pela vontade de que Turiza pegasse no flagra. Diferente dos dias anteriores, não houve mensagens de Clara. Então, no fim da tarde, mandei um texto. Chego cedo hoje. Clara costuma chegar antes de mim, a menos que pare para fazer compras. Quando Mariana chegou do treino por volta das 198, olhou ao redor. Cadê a mãe? Não sei. Não tive notícias dela hoje. Mandei um texto mais cedo, mas não respondeu. Melhor assim. Ela está muito chateada ultimamente. Focus tá. Inscreva-se no canal e ative a campainha. É fácil, rápido e nos ajuda a produzir mais conteúdos. Bem, não sei. Chateada é pouco. O que quer fazer por jantar? Tenho umas refeições proteicas. Não se preocupe comigo. Tentei ligar para o celular de Clara e deixei outra mensagem de voz. Mariana foi dormir no horário de sempre. Comecei a me preocupar, então mandei outro texto. Nada de resposta. Verifiquei a base de dados e confirmei que o carro de Clara chegou à casa dos Mendes pouco depois do meio-dia. O que foi diferente dessa vez é que ela saiu por volta das 12h45 e parou numa área de descanso na rodovia, 50 quilômetros ao norte da cidade. É onde ela está agora. Mariana saiu cedo porque tinha treino de musculação antes da escola. Nenhuma ligação ou mensagem foi respondida. Emoções mistas de novo. A caminho do trabalho, parei para ver Daniel. A namorada dele estava lá de novo. Não tive notícias da sua mãe recentemente. Ele estava animado porque o liberariam hoje, por volta das 10 horas. Fui chamado ao balcão e encontrei um homem esperando para falar comigo. Newton Boris, ele se apresentou como detetive. Encontraram o carro de Clara e ela estava trancada no porta-malas. A levaram para o hospital. Durante tudo isso, respondi as perguntas típicas de onde você espionou. Por fim, o detetive Borges se cansou e me desejou sorte. O jeito que ele disse isso me fez pensar que havia mais na história. Tentando seguir o papel de marido preocupado, tirei um tempo a mais e fui para o hospital. Quando cheguei, Clara não estava no quarto, então esperei na área para familiares. Um par de enfermeiras ria. Aposto que foi o marido. Provavelmente. Mas tem que dar crédito? Nunca vi alguém pintado assim? E agora temos 2. Estavam falando de Clara e Roberto. Agora eu realmente queria vê-la. Quando a trouxeram de volta para o quarto, não consegui evitar. Comecei a rir. Ela estava pintada de ciano da cabeça aos pés. Tinta de impressora, me disseram. Eventualmente sairia. O pessoal do hospital fez o que pôde,
mas só o tempo a faria sumir completamente. Estava marcada para várias sessões com álcool e spray de cabelo. Aos poucos, desapareceria. Para completar o visual, ela tinha uma letra A vermelha de 5 centímetros na testa, uma espécie de tatuagem rústica, como a enfermeira chamou. Um corte formou o A na pele, e tinta vermelha foi pressionada na ferida. Rústico, mas eficaz. Clara disse que foi agredida no carro. Notei a enfermeira revirando os olhos. Tô horrível, soluçou Clara. Mas pelo menos está viva. Onde você estava quando isso aconteceu? Que horas? Minhas perguntas foram ignoradas enquanto Clara continuava. Correndo. O prontuário dela estava na porta, então dei uma olhada nas imagens. Quase caí na gargalhada de novo. Ela também tinha um grande A vermelho no peito, de uns 12 centímetros. O mesmo com corte e tinta vermelha. Quando saí para o corredor, uma enfermeira disse para outra, e parece com o namorado dela. O trouxeram umas horas depois. É aquele da manhã? Respondeu a outra. Bem, supomos que sim. Sobrenomes diferentes, sabe? Mas ambos com alianças. Percorri os corredores procurando o quarto de Roberto Mendes. Sem visitantes. Clara não tinha outras lesões, mas as 2 pernas de Roberto estavam engessadas. Não é adorável quando um plano dá certo? Foi uma tarde bem produtiva. De volta ao trabalho, o jornal local da tarde noticiou um suposto roubo de carro, onde o dono teve as pernas quebradas e foi encontrado coberto de tinta de impressora. Quando liguei para o hospital universitário, Daniel já não era mais paciente. Volto a estar numa situação de preciso saber, mas descubro quando o dinheiro acabar. Mariana chegou no horário de sempre. Nada de mãe de novo? Não. Ela está internada. Aparentemente, foi agredida no carro. A Pinteram de Ciano. Cortaram um A vermelho pequeno na testa e um grande no peito, como naquele romance sobre puritanos e adultério. E o QA tem um cara no mesmo hospital, também decorado assim. O encontraram na casa dele. Sua mãe diz que foi agredida no carro, mas não acredito. Pode visitar se quiser, mas estou de boa procurando advogados de divórcio na internet. Como você está tão calmo? Tive o dia todo para pensar. Ela está de mau humor há pelo menos um mês. Acho que queria sair. Tive 2 filhos incríveis com ela, mas está na hora de seguir em frente. Queria ter uma foto. Ela está ridícula. Mariana se animou. Ei, vou ver a mãe. Só sorri. Até conseguiu que sua mãe mostrasse o A vermelho. As fotos estão na rede social dela, junto com info sobre o amante na mesma situação. Os pais de Clara e os meus ligaram. Contei a história do suposto assalto no carro e dei as informações do quarto. Até Daniel parecia alheio às implicações. Como não me importava mais com o desempenho do time da Federal, convenci Mariana a fazer a visita ao campus nesse fim de semana. Em 1 hora, reservei voos, hotel e carro. Antes de decolar na sexta à tarde, Clara mandou um texto. Você vai me visitar? Só queria responder não, mas Mariana me convenceu a enviar. Não, mas seu namorado está com as 2 pernas quebradas. Talvez precise de companhia. Ele está a 5 portas do elevador. Após aterrissar, vi várias chamadas acumuladas. Durante o voo, ignorei todas. Tive um fim de semana ótimo com Mariana. Na verdade, ela passou tempo com um time de futebol, e só recebi mensagens dela. Curtindo minha própria companhia por 48 horas, estava pronto para voltar. Passei um tempo consultando sobre o divórcio. No sábado à noite, vi o jogo da Federal. Fiquei feliz por ter assistido. Daniel teve mais tempo de tela que em todos os jogos anteriores juntos. Até mostraram a entrevista dele no hospital. A namorada dele tem uma batalha difícil para manter a posição. Havia várias garotas com olhos apaixonados rondando Daniel. Quando Mariana e eu voltamos no domingo à tarde, as luzes da casa estavam acesas, e havia carros do lado de fora. Ora, D.A.M. Entramos e encontramos Clara e os pais dela na sala. Clara tinha um brilho fantasmagórico, já que o ciano ainda persistia. O A na testa estava coberto por um curativo. Ignorando Clara, olhei para os pais dela. Seu José, Dona Maria, o que os traz aqui tão tarde? Para com o drama, Bruno. Você não estava aqui para buscar a Clara? Esqueci que o namorado dela está com as pernas quebradas. Meu erro. Ele não é meu namorado, disse Clara. Amante, amigo Caloroto, Ryu Mariana, a avó respondeu. Menina, se comporta. Mariana continuou zoando. Então, mãe, homens cianos sabem o mesmo que os outros? Clara se levantou de repente, e acho que ia bater na Mariana. O pai dela puxou pela trança, e ela caiu de volta entre os pais. Nunca ameace minha neta de novo, disse o pai dela, furioso. Tomei a frente. Olha, Clara, você destruiu nosso casamento. E vou pedir o divórcio. Espere ser notificada essa semana. Mariana vai para a universidade no próximo semestre, então precisamos resolver a guarda. Quando ela for vendo minha parte da casa, simples assim. Você aceita ou não?
Quer falar? Tarde demais, não acha? Eu te perguntaria por quê, mas já sei que não importa. O pai de Clara interveio. Ela vai ter gastos legais, você é responsável por eles. A polícia citou por falsa comunicação. Usaram o GPS para localizar o carro na casa. Do suposto assalto, não houve sequestro. Maravilha. Provavelmente vou ter que bancar roupas cianas, Rio Mariana e delineador ciano, acessórios cianos tipo bolsas e sapatos. A mãe de Clara nos repreendeu. Chega, Pamport, que não facilita para todos, e a leva com você, a gente até ajuda a fazer as malas. Não, essa é minha casa, e eu fico, chorou Clara. Bem, foi um fim de semana longo, e vou dormir. Você pode dormir no sofá. Fechei a porta do quarto. Não sei quando foram embora, mas os pais de Clara não estavam lá de manhã. Mariana já tinha saído. Saí? Mais rápido que pude. Os papéis do divórcio foram entregues a Clara no trabalho. Não há mais motivo para ser gentil. Demorou, mas nos divorciamos. Mariana convenceu o juiz Adexalá ficar comigo como responsável principal, citando Clara como mau exemplo. Um dia, na mesa da cozinha, tinha um presente da Mariana. Era uma camiseta escrito: "Sou quase tão incrível quanto minha filha." Usei no dia em que Mariana assinou para a universidade. No ensino médio, Mariana vai tentar brilhar no futebol numa escola da série. Ou como esperado, passei por várias entrevistas com as autoridades. Meu advogado estava sempre presente, porque não ia baixar a guarda. Como o irmão de Turiza tem uma gráfica, ela e ele foram citados como pessoas de interesse, mas nunca houve acusações. Daniel se recuperou e voltou no segundo ano como o melhor punter. Ainda me surpreende que ninguém mencionou ter visto Clara com outro no jogo. A legenda na tela deve ter enganado todos. Menos um. O primeiro ano de Mariana foi difícil. Ela não jogou muito por causa dos veteranos, mas renovaram a bolsa dela. E agora ela tá tendo bastante tempo de jogo. Daniel deixou o cabelo crescer e tem uma namorada nova quase toda vez que o vejo em casa ou viajando. Assisto aos jogos dos dois, se o trabalho permitir. Jeito melhor de gastar a herança deles? Não saio muito, mas isso está mudando aos poucos. Demorei quase um ano para ter uma aventura de uma noite. Parecia que estava traindo. O que é isso? Sinto falta do que tinha, mas não do que virou. Como esperado. Vejo Clara em eventos importantes dos nossos filhos. Ela trouxe acompanhantes algumas vezes, mas nunca é o mesmo cara. Se conversamos, corto rápido, tentando não ser grosseiro, antes de me misturar com os outros. Não deixar ela aliviar. A consciência é minha última pequena vingança mesquinha. Inscreva-se no canal e ative a campainha. É fácil, rápido e nos ajuda a produzir mais conteúdos.